Despertar com Cristo aqui na Assembleia de Deus da Santos Dumont. Viemos nesta localidade trazer a palavra do Senhor àqueles que queiram e possam ouvir, e que ouvem a palavra e guardem no seu coração. Iremos ler na palavra do Senhor em Lucas 17, versículo 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhes graças a este. Era samaritano, e este era samaritano. E respondendo Jesus, disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Glorioso Deus, amado Pai. Vamos fazer uma oração com o nosso diácono Elias. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Senhor, por estarmos aqui, Pai querido, na tua presença nesta manhã, para levar a tua palavra. Ó Deus amado, vai abençoando cada um dos teus filhos que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Vai trabalhando nos corações, meu Senhor, nesta manhã, enquanto nós estamos louvando o teu santo e maravilhoso nome, pregando a tua palavra, Senhor. Vai curando os que estão enfermos, vai libertando os cativos, meu Senhor, e dando graça na vida de cada um dos teus filhos. Oh Pai querido, abençoa os teus filhos, meu Senhor, que estão na feira, meu Senhor, nesta manhã comprando e vendendo. Que a graça do Deus Todo-Poderoso possa alcançar, meu Senhor, a cada um. Deus bendito santo, nos abençoa, Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos louvar o nosso hino da harpa cristã, número 570. Glória a Deus, 570. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, e destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens escolha, vida ou morte, qual vai aceitar? Amanhã pode ser tu tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz neste mundo, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não mais te satisfarão. Meu amigo, hoje tu a escolha,
vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser glória a Deus, hoje Cristo te quer libertar. Por acaso dormiste, oh amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas somente Jesus pode dar-te salvação pela morte na cruz. Meu amigo, de tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Tens manchada tua alma e não podes contemplar o semblante de Deus. Só os crentes de corações limpos poderão ter o gozo dos céus. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Se decides deixar teus pecados, entregar tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora no caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. 169. Longe do Senhor andava, no caminho de horror. Oh, Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso
posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, ter a graça, o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir nosso irmão Rafael com a palavra, depois nosso irmão Benício com louvor. Glória a Deus. Deus meus irmãos, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. O tema de hoje está em livro de Mateus 8:28. E o tema é: viesse nos atormentar, ainda não é chegado a hora. Mateus 8:28. Vieste nos atormentar, ainda não é chegado o tempo. Mas o tempo é esse, o tempo chegou, o tempo é agora. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados que saíam do sepulcro. Tão ferozes era que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar-nos antes do tempo? E estava pastando distante deles uma manada de muitos porcos, e os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhe disse: ide. E saindo eles, entraram na manada dos porcos, e eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. E aqueles que os apacentavam fugiram e, indo à cidade, divulgaram todas estas coisas, o que aconteceram aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Meus irmãos, você pode ver essa mensagem, a mensagem boa de se ouvir. Jesus indo até Gade, aquela cidade ou província, saíram ao seu encontro dois endemoniados, dois malucos, que lhe rogaram dizendo: vieste nos atormentar, Jesus, Filho de Deus, se ainda não é chegado o tempo. Se ainda o tempo não chegou, porque ele sabia que ali estava o Filho de Deus, o Cristo, ao qual todo Israel esperava por a sua vida. Enquanto aquelas pessoas da aldeia
temiam, aqueles endemoniados, aqueles lunáticos, eles temiam, tinham medo. Uma palavra, Deus diz que eles eram ferozes, e feroz vem da palavra fera. Ali se encontravam duas feras, 2 leões, 2 tigres, 2 ursos, capazes de atacar, matar, despedaçar e destruir. E toda aquela cidade, toda a aldeia temia, era temente a eles, porque não passavam mais naquele caminho, naquele território, naquele lugar. Eles não podiam passar. Mas com Jesus foi diferente. Quando eles olharam Jesus, eles conheceram que era Jesus, e eles ali se prostraram, se renderam, dizendo: o que tem em nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste nos atormentar se ainda não é chegada a hora. Para aquele jovem que apacentava aqueles porcos, aquelas manadas de porco, vir ali Jesus não era mais do que um jovem que passava com sua comitiva de discípulos. Mas os nazarenos, os endemoniados perceberam, conheceram que ali passava o Filho de Deus, o Deus vivo. Com Jesus foi diferente a reação deles. Eles questionaram, se renderam, dizendo: Jesus, Filho de Deus, o que tem nós contigo? Viesse nos atormentar? E ele dizia isso porque ele sabia, ele como espírito, como demônio, sabe mais do que qualquer ser humano aqui na terra. Eles conhecem mais do que o ser humano. E sabia que ainda o tempo não era chegado. Porque ele sabia que a primeira vinda de Cristo na terra era para a redenção, oferecer sua vida em sacrifício, para abrir o caminho do céu que estava fechado, para abrir a porta e o caminho que se encontrava fechado. Então ele sabia que a primeira vinda de Jesus era Jesus oferecendo a sua vida para que a nação pudesse se salvar. Ele sabia que a primeira vinda de Cristo não era para atormentar. Por isso eles reconheceram e questionaram: viesse nos atormentar se ainda não é chegado o tempo. Porque o tempo ainda é do sistema. E o que é o sistema? O sistema permanece. O sistema é demônio, aos demônios. O seu sistema é Satanás sendo príncipe, sendo chefe. Aí tem os anjos, aí tem os demônios, aí tem os humanos que prestam serviço em todas as áreas, toda a localidade, na cultura, na ciência, na política. Eles ocupando todos os espaços da sociedade. Esse é o sistema maligno de Satanás, sistema mudando. Mas também esse está prestes a ser derrotado, está prestes a derrubar esse sistema maligno. Na segunda de Cristo, ele vai tirar seu reino da terra. E o reino de Cristo que está na terra é a palavra é Cristo. E o Espírito Santo, a palavra do Espírito Santo é o Espírito Santo de Deus. Quando chegar o tempo do reino ser tirado da terra, aí vai entrar todo sofrimento, toda angústia. E Deus vai deixar que isso aconteça para que os que estão ouvindo a palavra possam um dia se converter. Vão sofrer perda, Deus vai pesar sobre cada um. Esse que um dia pode se curvar diante de Deus, porque um dia vai morrer um ente querido seu. Pode ser seu pai, você tanto ama, pode ser sua mãe, que você tanto ama, aquele filho que você tanto ama, e você vai olhar e vai dizer: meu Deus, que perda foi essa? Que perda irreparável que eu tenho que fazer para aliviar esse sofrimento, essa perda. Você vai olhar e vai dizer: só Deus para me livrar desse sofrimento, só Deus para me tirar essa tristeza do meu coração. Aí você vai se render a Deus. Porque a lamentação, ela vai vir, o sofrimento. O anticristo vai pousar sobre a terra, mas antes do anticristo pousar sobre a terra, vai vir o sofrimento sobre a terra, onde você não vai mais poder pregar a palavra, você não vai mais poder receber o Espírito Santo no seu corpo,
Porque quando o maluco, o endemoniado, se torna maluco e endemoniado, é porque dentro dele se encheu de demônio, está cheio de legião de demônios. E ali onde habitava a sua alma, não habita mais a alma. A alma não tem mais vez, não tem mais poder sobre ele. Tudo que ele fala é o demônio que fala na boca dele. A prova está aqui, que na palavra diz que na boca daquele jovem falavam os demônios. Cristo, Filho de Deus, o que tem nós contigo. Tu vieste nos atormentar se ainda não é chegada a hora. Então todo maluco, todo endemoniado que se enche de demônio no lugar da sua alma, não é mais ele que fala, mas sim um demônio. Você pode observar o comportamento de cada um endemoniado que eles falam, não é mais eles. Ali são espírito, um espírito com corpo. Não é mais eles que falam na sua boca, mas sim os demônios. E a grande tribulação ela vai vir sobre a terra. A grande tribulação é sofrimento. Para os que estão ouvindo a palavra hoje, tem a chance de se arrepender e se converter. E quando Deus tirar o reino daqui da terra, como eu já falei, que o reino da terra é a palavra, que é Jesus, Jesus é a palavra e o Espírito Santo. O Espírito é o Espírito Santo de Deus, que vai estar dentro de você guardado. Mas aquele que não receber a palavra de Deus, que é Jesus, o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que habita no homem, esse vai sofrer a tribulação depois de Jesus tirar, depois que Deus tirar seu reino aqui da terra. O anticristo vai pousar na terra, sobre a terra, e Deus vai deixar o espírito da mentira e do engano, para que você acredite nele, nas mentiras de Satanás. Porque enquanto você ouvia a palavra, você não quis acreditar, você não se converteu. O espírito do engano vai pousar sobre a terra, para que você continue na mentira, continue no engano. E esse continua na mentira e no engano, esse vai sofrer. Porque quando Deus diz que quando o espírito sai do homem, ele é lançado nos ares, assim como daqueles endemoniados que foram lançados naqueles endemoniados de porco. Depois que o porco desceram, os penadeiros desceram as águas do mar e morreram, os demônios subiram para o ar. E eles continuam no ar. E Deus diz, todo espírito que sai do homem vai para o ar. Mas agora no final, não vai para o ar e nem vai para os porcos, vai para o inferno e o abismo. E ele vai junto com demônios e seus anjos, e com aqueles que não creem na palavra, com aqueles que não se converteram, com aqueles que ouviram e não escutaram, não deram ouvido à palavra. Porque a palavra é pregada, como Deus diz. Se eles não creram, daqueles que ele não conhece, daqueles que ele não vê, daqueles que ele não viu falar, como é que eles vão crer se não ouvir a palavra? Como é que eles vão ouvir a palavra se não tem aqueles que preguem? E os tempos se aproximam, Satanás reconhecendo que Jesus veio à primeira vida, mas não para atormentar, mas oferecer a sua vida em sacrifício, para os condenados possam ter a oportunidade de salvação. Porque todo nessa terra é maldito, diz a palavra, que ele amaldiçoou a terra e tudo quanto nela há. Se você habita em outro planeta, eu não sei, eu habito na terra. E Deus diz, eu amaldiçoei toda criatura na face da terra. Toda a terra está amaldiçoada e tudo que nela habita. Então Deus diz na palavra que todos somos amaldiçoados. E você e eu, para sair dessa maldição, temos que nascer de novo. Tem que crer naquele Filho de Deus, Cristo Jesus, a quem Israel espera. Aquele que veio dar salvação. Aquele que ofereceu sua vida em sacrifício vivo, derramando seu sangue na cruz para aquele que nele crê, venha se salvar. Porque Deus diz, todo aquele que nele crê será salvo. Mas esse crer não é um crer com arrependimento, não é um crer de boca, que a boca não crê. Porque crê no coração, a boca é para confessar. Se confessa com a boca e se crê no coração. Muitos confessam com a boca, mas no coração não tem nada.
só ódio, raiva, vingança, e servindo aos demônios, e servindo o diabo, Satanás, capeta, que veio para matar, roubar e destruir. Mas Deus disse que veio para a vida em abundância. Mas essa vida de Deus que Deus oferece em abundância é para os que crêem, é para aqueles que nele creem e se arrependem e buscam a promessa, as palavras do Senhor, que guardam no seu coração. Como eu tenho falado aqui, já preguei, já citei, que Jesus tem que estar dentro do homem. Jesus é a palavra. O Espírito Santo de Deus é o Espírito Santo de Deus que tem que estar dentro do homem. Se você não tem a palavra do Espírito Santo de Deus dentro de você, você não vai ver o céu. Aquele que não receber a palavra do Espírito Santo de Deus dentro dele, em vez do Espírito Santo estar cheio de demônio, como aqueles dois perturbados, que temia aquela cidade, província, aldeia, sei lá como chama lá, aquela cidade, era temida por aqueles dois demônios. Eles tinham medo, porque eles eram considerados duas feras, dois ferozes. Eles eram ferozes, vem da palavra fera. Eles aterrorizavam aquela aldeia, todo mundo tinha medo deles. Mas quando eles reconheceram que veio Jesus, eles disseram: aqui é Jesus, o Filho de Deus, a quem Israel espera. Aquele que está vindo agora, nós sabemos que ele não veio ainda para nos atormentar, porque não é aí a hora. Mas na sua segunda vinda ele vai vir e vai ser lançado os demônios e os seus anjos no abismo, não é mais nos ares e nem nos porcos, é no lago de fogo do inferno, no abismo, lá onde o fogo vai arder, onde vai queimar a chama de fogo, lá onde o bicho não morre, lá onde o fogo se apaga, o verme nunca morre, lá é 2 rangers de dente. Quando a tribulação chegar, porque está breve, Satanás sabe disso, que a tribulação está chegando. O tempo dele ser jogado no lago de fogo, ele sabe. Por isso ele está apressado, opressando, ele está indignado, revoltado, está castigando a nação, está pesando a mão sobre a nação, deixando as pessoas viciadas no vício, viciadas na maconha. É tanto maconheiro hoje em dia que faz vergonha. Você não pode mais botar a cara na porta, que é fedor de maconha, cigarro, fumaça de cigarro de maconha. É tanto maconheiro nessa terra, e Deus não está gostando nada disso. Deus está indignado com você que fuma maconha. Se converta, larga essa maconha infernal e vá se converter, vá servir a Cristo. Então você vai descer no inferno, você vai descer o abismo. É tanto maconheiro, é tanta leva, é tanto viado, e Deus não suporta mais. Deus não suporta mais isso. Deus vai pesar a mão. Deus vai pesar a mão sobre vocês, pecadores. Vocês ímpios, que levam a vida do jeito que vocês querem levar. Vocês vão sofrer o castigo do fogo eterno. Então se arrependem enquanto é tempo. Peça perdão para Deus. Deus veio oferecer a sua vida em sacrifício. Para aceitar o seu arrependimento. Para aceitar as suas culpas, não culpa assumida, mas culpa de arrependimento. Culpa de arrependimento. Você se arrepende na presença do Senhor, para que Ele possa ter misericórdia de você. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Muitos irmãos, presente no Pai do Senhor, irmãos de distância, cordial bom dia. Vamos louvar o único digno de toda a honra, de toda a glória e toda a adoração. Existe tanta tristeza, tanta aflição. Só mesmo
meus problemas solucionar e dar-me forças para caminhar, sempre ao meu lado, no dia a dia, até no céu chegar. Há neste mundo quem persegue crente por falar em Deus, mas é perdido perseguir o povo que Deus escolheu. Se hoje sofrendo, chorando estou, é porque um dia Jesus me amou, e por amar-me jamais na cruz deu sangue me levou. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus, ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Aleluia, Jesus. Ser perseguido pelo amor de Cristo e guardar a fé é luta firme, erguendo a bandeira, bravo até morrer. A minha vida muito custou, o preço dela Jesus pagou. Se hoje eu perdê-la, sei que irei morar com meu Senhor. Não desanimo, pois na minha frente vai o general. Não temo a morte, pois receberei de Deus um galardão. Deus é comigo, eu vencerei. No céu com Cristo eu cantarei, sem mais lamento, eternamente eu serei feliz. Ó quantos sofrem, ó quantos morrem sem negar Jesus, ó quantos choram, por Deus imploram, carregando a cruz. Se a minha angústia me atormenta, me roubando a paz, existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Existem tantos que por Jesus suportam muito mais. Amém, Jesus. Graças a Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23. Disse Jesus à multidão: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória, e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade: alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Eu quero iniciar lhe fazendo uma pergunta: como está seu relacionamento com Deus? Como está o seu relacionamento com Jesus? Seu relacionamento com o Espírito Santo? Como você pode dizer a respeito da sua fé?
será se você tem vivido verdadeiramente a vontade de Deus nesta terra. Hoje, o que nos impede de ter um relacionamento saudável com Deus são as nossas ocupações mundanas. Elas nos aprisionam, elas nos roubam tempo, e para a maioria de nós, ela vai roubar a salvação e o perdão dos nossos pecados. Quando nos ocupamos de maneira a não ter tempo para Deus, de ler e estudar a sua palavra, de buscar a Deus em oração, de viver em obediência a Ele, a sua vontade, nós nos deixamos ser escravos deste mundo. E a Bíblia diz que aquele que se torna amigo deste mundo, torna-se inimigo de Deus, porque é impossível servir a dois senhores. Ou servimos a Deus, ou servimos ao mundo. E isso é bem claro, nós passamos os dias ocupados com os nossos afazeres, com o nosso trabalho, com a criação dos nossos filhos, com os nossos estudos, e a vida vai passando, e um dia a morte chegará a dar cabo da nossa vida, e nós estaremos na presença de Deus para ser ou não julgado por Ele. E Deus pode dizer para você: eu te dei 70 anos de vida, eu te dei 80 anos de vida. Para alguns Ele pode dizer que deu até 100 anos de vida. O que você fez desse tempo na terra? Não, eu curti a vida, eu aproveitei tudo que a terra disponibilizou para mim, mas eu disse que eu te amava. Aí Deus vai dizer: bom, o simples ato de falar que ama a Deus, o simples ato de dizer que tem fé em Jesus, não nos torna servos dele e nem muito filho dele. Mas a verdadeira demonstração de amor a Deus primeiramente vem pelo reconhecimento do nosso pecado, que nos leva ao verdadeiro arrependimento, que nos transforma a vida, e por fim, com a presença do Espírito Santo em nós, nos capacita para fazer a sua vontade. João 15 diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Isso quem fala é Jesus. A prova de que você ama a Deus não é dizer que ama Ele, nem dizer que tem fé nele, mas é que você vive em obediência a Ele. Então o verdadeiro relacionamento com Deus requer renúncia diária. Deus nos possibilita nós trabalharmos para o nosso sustento, nos possibilita momentos de diversão, nos possibilita momentos de descanso, mas nós não podemos deixar que essas coisas sejam a prioridade da nossa vida. Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, aí sim ele diz que as vossas necessidades serão supridas. Mas hoje há uma inversão de valor. Nós nos ocupamos mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Nós estamos dando para Deus as sobras, aquilo que resta do nosso tempo. Mas deveria ser o contrário. Nós devemos dedicar a nossa vida a Jesus. Nós devemos dedicar a fazer a vontade de Deus em tudo que nós formos fazer. É tão tal que Coríntios diz que tudo que você for fazer, você deve fazer para a glória de Deus. O almoço, o jantar, o seu trabalho, a sua faculdade, a criação dos seus filhos, o que quer que você for fazer, você deve fazer para a glória de Deus. Porém, o mundo, como diz a Bíblia, jaz no maligno. E quem governa esse sistema mundano é o diabo. E o desejo dele é que nós venhamos permanecer ocupados de tal forma que não temos tempo para uma devoção com Deus, não temos tempo para um relacionamento verdadeiro com Deus. E assim ele vai preenchendo a nossa vida, até que a morte chegue de surpresa e você vai se deparar numa situação da qual não adianta a missa do 7º dia, não adianta rezar por quem já morreu, não adianta fazer promessa por quem já morreu. Você vai viver o resto da sua eternidade
como consequência daquilo que você viveu na terra. Preste bem atenção, a nossa vida é como se fosse um teste. Isso aqui tudo é passageiro. Todos nós vamos morrer. Não importa o tempo que vivemos aqui na terra, importa aonde vamos passar a eternidade. E o que vai determinar isso é para quem você viveu. Se foi para Deus, se foi para si mesmo, ou se foi para o mundo que é governado pelo diabo. Deus te ama e hoje Ele te dá uma oportunidade de você se arrepender dos seus pecados e voltar para Ele. Volte para Jesus. Confesse Ele como Senhor e Salvador de sua vida, porque amanhã pode ser tarde demais. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém. Glória a Deus. Eu saúdo meus irmãos em Cristo, ele é mais um na paz do Senhor. Glória a Deus.
a todos e a paz do Senhor, amados irmãos e ouvintes. Hoje nós estamos aqui pregando um pouco da porção da palavra do Senhor. Aquele que é de Deus, como diz o ditado que é baseado na Bíblia, aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus, né? Então vamos meditar aqui na palavra de Deus em João 10, 25, que fala mais ou menos assim, a palavra de Jesus. O Senhor Jesus disse que aquele que crê, como diz as Escrituras, será salvo. Então, a palavra de Deus é a Bíblia. Tem trecho aqui, tem 2.000 anos, até 4.000 anos, como a Joca acredita, os estudiosos, tem mais de 4.000 anos escrito, e hoje ainda vive, ainda hoje está aqui. A palavra de Deus é a Bíblia mais vendida no mundo. Então, a palavra de Deus é a Bíblia. Você tem que crer dela terá vida eterna. Em João 10, 25 diz assim: Jesus disse, respondendo Jesus, vos tenho dito, e não crede as obras que eu faço em nome do Pai, esse testifica de mim. Mas vós que não creste, porque não sois da minha ovelha, mas como já vos tenho dito, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e o conheço a elas, e me segue. Dou-lhe a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém arrebatará das minhas mãos. Do meu Pai que me deu, maior do que todos, que ninguém perda arrebatá-las das minhas mãos, meu Pai. Então, aqui está falando aquele que é de Deus, né? Tem um entendimento, ouve a palavra de Deus e põe em prática, como foi pregado aqui. E o Senhor Jesus disse que aqueles que é da minha ovelha, que é do meu rebanho, ele conhece a minha voz e ouve. Onde ouvir aqui não é somente escutar pelos ouvidos o som dessa voz, desse microfone, dessa caixa de som. Ouvir é botar em prática o ensinamento, os mandamentos de Deus, aquele que segue o exemplo de Jesus Cristo. Esse é a ovelha que ouve a palavra de Deus e põe em prática. Mas aquela que não ouve, não é do rebanho dele. Aquele que não põe em prática, não acredita que a palavra de Deus, que a Bíblia é a palavra de Deus, esse não faz parte do seu rebanho. Porque aquele que é de Deus ouve a palavra de Deus e nela medita de dia e de noite, assim como está escrito. Então, meu amado irmão, quando a palavra de Deus é pregada por qualquer cristão, é Deus usando aquele irmão na sua palavra. E isso, se você abrir o seu coração, como está escrito em Apocalipse, eu estou às portas e bato, aquele que ouve a minha voz, ele será com vós e vós com ele. Este é a ovelha do seu pasto. Nem que seja como aquele ladrão da cruz que aceitou a Cristo como seu Salvador no último minuto da sua vida. Ele fez parte do rebanho de Cristo na última oportunidade da sua vida. Mas o outro à esquerda, não, esse já foi arrogante, já foi falando as palavras ao contrário da palavra de Deus, e esse não teve misericórdia por causa das suas atitudes. Porque a Bíblia diz aqui, conforme você planta, você colhe. Aquele que perdoa vai ser perdoado. Aquele que semeia vai receber fruto daquela semente. Como é que você diz que tem um Deus, mas os atos não batem com a Escritura? Diz, eu creio em Deus desde que eu nasci, eu acredito em Deus, mas esse acreditar não é suficiente, porque aquilo que você fala tem que acompanhar suas obras. Então aquele que ama a Deus tem que perdoar o seu próximo. Mas ele me prejudicou, ele fez isso, não importa, porque conforme você perdoa, você vai ser perdoado naquele dia. A mesma medida que você mediu aqui na terra vai ser medida aí no céu. E a palavra de Deus, quando é pregado, ela não pode produzir em você coisa ruim, coceira, como a fala de Timóteo, que no final dos tempos as pessoas iam sentir fadiga com a palavra de Deus, vai preferir ouvir doutrina que desagrada a Deus, mas agrada a Ele. Que é uma doutrina de Deus que agrada, não é somente a Bíblia, não é a igreja, não é a placa, não é aquilo que eu falo aqui. Aquilo que eu falo aqui tem que combater, tem que responder com a Bíblia, a palavra de Deus. Se eu me falar alguma coisa que
que não está na Escritura, a Bíblia chama isso de heresia falsa. Então você deve ter a palavra de Deus, tem que abrir e ler a palavra de Deus para você conhecer. Para você conhecer Deus, você tem que conhecer a Bíblia, a Escritura. Botar em prática aquilo que Deus deixou aqui para nós. O Senhor não seria justo naquele dia ele julgar a humanidade com um livro dourado que está lá no céu que ninguém conhecia. Deus vai julgar a humanidade naquele dia com a palavra de Deus, que é a Bíblia, o livro mais vendido do mundo. Não vai ter como você dizer que não conhece as Escrituras, não conhece a vontade de Deus. Deus vai mostrar todas as obras, minhas obras, suas obras naquele dia. A palavra de Deus diz que todos vão comparecer perante Deus. E lá vai ser revelado todas as coisas ocultas. Então você praticar as obras boas. O que é praticar as obras boas? A Bíblia diz que aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador, mesmo sendo pecador, falho, ele vai aceitar você também no reino dele. Então a palavra de Deus é clara. O único ponte, o único lugar, a fonte que leva você a Deus é Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz para nos salvar, para nos resgatar do pecado de Adão, do nosso pecado contaminoso que foi gerado ali no jardim do Éden pela obediência do homem. Então Deus não tem prazer na morte do ímpio, porque a morte do ímpio, quando ele morre, ele se afasta de Deus, ele vai ser perdido a sua alma. Mas a Bíblia diz que ele tem prazer na morte do justo. Quem é o justo? Aquele que crê em Deus, aceitou, anda nos seus caminhos, as suas palavras bate com suas atitudes. Esse é o justo. E quando morre, a Bíblia diz que vai para perto do Senhor, Deus se alegra. Mas Deus não tem prazer no ímpio. Então, meu amado, a palavra de Deus, se estiver produzindo no seu coração, fadiga dos seus ouvidos, a palavra de Deus diz que aqui a ovelha conhece a voz do seu pastor e ele conhece ela. Eles têm um relacionamento, eles têm um contato, mesmo que o Senhor não está aqui com uma osso, dente e sangue, como Jesus veio naquele tempo, mas ele está aqui. O Senhor Jesus, quando subiu o céu, disse que o Espírito Santo ia vir e não ia deixar ninguém órfão. Então você busca o Senhor quando tem tempo de encontrar, porque nós já entramos no final da história da humanidade. Jesus falou que quando ele foi, ele voltaria. E ele fez uma pergunta: será que quando eu voltar eu vou encontrar fé na terra? E isso Deus tem que refletir dentro de nós, cada um. Será que tuas obras que você está fazendo aqui, se o Senhor Jesus abrisse o céu agora, você iria? Será que você estaria pronto para ir ter um encontro com o Senhor? Porque todo dia, todos nós um dia vamos prestar conta e vamos se encontrar com o Senhor. Ninguém sabe o dia da manhã, não sabe qual é o dia que a gente vai partir. As pessoas morrem de repente, infarta. Então vocês têm que estar preparados, tem que estar regando a sua fé em Cristo Jesus. Jesus não morreu na cruz à toa, ele morreu para salvar toda a humanidade. Mas nem todo quer ouvir a palavra de Deus, mas nem todo quer botar em prática, porque os desejos das carnes estão sendo mais fortes. Mas você hoje está ouvindo a palavra de Deus, não endurecer seu coração. Busca o Senhor, leia a palavra de Deus, que lá retém toda a verdade e a salvação para a vida dela. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Meu amigo, minha amiga, gostaria de saudar a você com um bom dia na paz do Senhor. Estamos felizes porque Deus nos deu, por nos dar uma oportunidade de anunciar a sua palavra. E aqui estamos para anunciar a palavra do Senhor. Palavra essa que muitos gostariam de anunciar. A palavra de Deus nos diz que os anjos almejam anunciar a palavra de Deus, mas Deus possibilita ao homem anunciar a sua palavra. Quero te falar que a Bíblia deixa bem claro que bem-aventurado é aquele que ouve, é aquele que medita, que
lê e que se esforça em fazer a vontade de Deus. A nossa natureza é uma natureza má, mas Deus, através do seu Santo Espírito, nos impulsiona a fazer a vontade de Deus. Você é uma pessoa bem-aventurada a partir do momento que você dá ouvidos à palavra do Senhor. A Bíblia, escrita por homens, mas inspirada por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. E que nós possamos ter o exercício e a prática de meditar na palavra de Deus. Porque esta foi a única forma que Deus encontrou para salvar a humanidade, através da sua palavra. E Jesus é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdades. Nessa manhã, meu amado, meu querido, nós temos a oportunidade de meditar na palavra de Deus. Em 1 Salmo diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de águas, que dará o seu fruto na estação certa, e tudo quanto fizer prosperará. Deus nos dá a oportunidade de ouvir a sua palavra e de nos salvar através do seu Filho. A vontade de Deus para as nossas vidas não é que a gente tenha uma vida excelente, esplêndida aqui na terra. Isso é bom, é maravilhoso. Mas o maior desejo de Deus para mim e para você é nós dar ouvido à voz do seu Filho, que diz: aqueles que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. E nós colocamos embaraço nessas palavras quando nós colocamos uma placa de igreja. Jesus está chamando você. Jesus está dizendo que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Deixe as suas práticas, deixe o homem mau as suas práticas e segue a Jesus. Essa é a nossa palavra, que você possa receber como bálsamo na tua vida, como exemplo, e leve para o seio da tua família, porque é a única palavra que pode transformar o homem velho em uma nova criatura. Jesus Cristo. Interessante, queridos, é que nós temos um prazo de validade. Nós não sabemos se esse dia de hoje acaba o nosso prazo, acaba o nosso tempo de vida. Mas eu quero te falar que enquanto há vida, há esperança. Enquanto há vida, Jesus te recebe de braços abertos. Não queira passar para a eternidade sem esse Jesus. Não queira passar uma vida longe de Jesus, porque Jesus, como a própria palavra de Deus diz, Ele é o nosso tudo. Ele é o nosso pão, Ele é a nossa água, Ele é o caminho, Ele é o repouso, Ele é o renovo, Ele é tudo para nós. E ai de nós, se nós não abraçarmos o dono da vida, porque nós haveremos de passar uma eternidade longe de Deus, longe das suas delícias. Gostaria de convidar os nossos irmãos para se chegarem até aqui, e o nosso irmão Francisco Filho para orar, finalizando esse trabalho. Esse trabalho ele tem um objetivo, que é levar a palavra de Deus ao teu coração. E só o Espírito Santo de Deus pode te convencer. Ainda que eu passe o dia todinho falando aqui, não vai te convencer. Porque quem convence, diz a Bíblia, quem convence o homem e a mulher do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Se você não receber o mover, o tocar do Espírito Santo, é vã a nossa pregação, tá?
Queremos agradecer a você que tem ouvido a palavra de Deus, os nossos irmãos que aqui chegaram, e queremos convidar você para se fazer presente logo mais. Temos uma congregação aqui pertinho, Congregação Sal da Terra. Você é o nosso convidado todo especial. Temos aqui na Vila São João, você é o nosso convidado todo especial. Temos aqui na Santos Dumont, você é o nosso convidado todo especial. Temos aqui na Israel de Deus e no Pantanal. Nós não temos desculpa para dizer que não ouvimos a palavra de Deus. Ainda que você não tenha uma Bíblia na tua casa ou não tenha prática de meditar, visite-nos. Ouça a palavra de Deus para buscar ao Senhor e para adorar ao Senhor. Nós temos culto à noite. Hoje, domingo, temos culto à noite. Você e a sua família são os nossos convidados, todo especial. Agradecemos a todos em nome de Jesus Cristo. Nosso irmão Francisco Filho, vamos orar em forma de agradecimento por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez reunidos em teu nome, Senhor Deus. Obrigado, Pai, por mais um fôlego de vida que tu nos deste neste dia de hoje. Entregamos este dia nas tuas mãos, Pai. Que seja um dia de paz, de vitória, um dia na tua presença, um dia de louvor e adoração a ti, Jesus. Ó Senhor, a tua palavra aqui foi pregada, a tua palavra foi cantada, Pai. E o nosso desejo, Senhor, é que essa palavra, Senhor, encontre corações, penetre corações e venha despertar nesses corações, Senhor, o desejo de te conhecer, Pai, o desejo de ter um relacionamento contigo, Senhor. Ó Jesus, entra, Senhor, na casa daqueles que te ouviram, Senhor, e faz morada, Pai, que o Espírito Santo, Senhor, reine nesses lares, Pai. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Continua abençoando o teu povo, Senhor. Continua abençoando os teus filhos. Continua abençoando esse trabalho, Senhor, de despertar com Cristo. E é o que nós te pedimos, Pai. E por fé nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Está encerrado em nome de Jesus. Só Jesus Cristo salva.